De Deus. Então estamos falando sobre o rei Josafá. Só dar uma recapitulada. Josafá foi um dos reis mais abençoados do Antigo Testamento. Como nós falamos já outras vezes, Josafá, ele contrariou todos os outros reis, que a frase mais dita era: e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Josafá, pelo contrário, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Uma das primeiras coisas que Josafá fez foi restaurar a adoração a Deus, que o povo estava todo virado, estava adorando outros deuses, e Josafá fez essa reformulação. E a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 20 que Josafá estava um dos melhores momentos do seu reinado, e a Bíblia vai dizer que se levanta alguns exércitos, se unem contra Josafá para destruir Judá, né? Então, nós abrimos um parênteses aqui para dizer que, às vezes, quando tudo está bem, cuidado que pode vir uma luta. Não é o que a gente quer, mas às vezes está tudo dando certo. Daqui a um pouco você recebe uma má notícia. Irmão, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Josafá era homem de Deus, de oração, adorava o Senhor, fazia as coisas certas, mas nem por isso a dificuldade e a luta deixou de bater a sua porta. E aí nós vimos algumas coisas que eu não vou falar de novo, porque senão eu acabo pregando. Então vamos para o versículo 13. O que eu aprendo com o versículo 13? A primeira fase do versículo diz assim: e todo o Judá estava em pé perante o Senhor. Hoje, quando eu lia novamente esse texto, essa frase ela me saltou aos olhos. Sabe o outdoor, aquele que você está vindo, está lá bem grandão e te salta aos olhos? Mais ou menos essa frase. Essa frase diz que estava todo o Judá em pé perante o Senhor. Aí eu pergunto a vocês, qual era a situação deles? Difícil ou ruim? Ou boa? Ou péssima? Ou terrível? Podemos usar vários adjetivos. Judá estava para ser exterminada. Você já pensou? A cidade onde você mora, eu ia dizer Osório, mas tem gente aqui de Tramandaí também, né? Mas você já pensou a cidade onde você mora, ela está para desaparecer do mapa. Está para desaparecer, sumir, ser destruída. Essa era a situação que eles estavam vivendo. Porque o exército, ou os exércitos que haviam se unido, era uma multidão de gente. Diz alguns historiadores que chegavam a 20 milhões. Para em torno de 700 mil que tinha Judá. 20 milhões para 700 mil, não precisa ser nem bom em matemática. Você já sabe que é desproporcional o negócio. Judá não tinha nenhuma chance. Mas a Bíblia diz que mesmo com tudo isso, eles estavam de pé perante o Senhor. Uau! Diga para o seu irmão aí, uau! Pastor, o que isso tem a ver? O Espírito Santo falava muito forte ao meu coração, que quando nós estamos de pé diante do Senhor, não há problema, não há dificuldade que nos derrube. Amém? Não há problema, não há situação que nos tire do foco quando nós estamos de pé diante do Senhor. Sabe o que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo: nós não nos dobramos diante dessa situação. Nós não nos dobramos diante da eminente derrota. Nós não nos dobramos diante da eminente destruição.
Sabe o que esse povo de Judá está nos ensinando, meus irmãos? Que nós não podemos nos dobrar diante das situações difíceis. Nós temos que estar de pé diante do Senhor. E aí você pode dizer: pastor, mas não é fácil. Eu não estou dizendo que é. Há momentos difíceis, há momentos que parece que a gente não vai aguentar, há momentos que parece que a gente vai entregar os pontos. Mas eu quero dizer em nome de Jesus sobre a tua vida, querido: permaneça de pé. Não importa a dificuldade, não importa o problema, levante a tua cabeça e esteja de pé perante o Senhor. Aleluia. Eles não estavam de pé perante o problema, eles não estavam de pé diante da destruição, eles estavam de pé diante do Senhor. O nosso problema, irmãos, é que muitas vezes quando vem a luta, quando vem a situação difícil, ao invés de nós estarmos diante do Senhor, perante o Senhor clamando, nós nos prostramos diante da dificuldade. Nós começamos a fazer o problema, a dificuldade maior do que o Senhor. Você está entendendo? Acho que você não entendeu, vou dizer de novo. Nós não podemos tornar o problema maior do que o nosso Deus. O nosso Deus é maior do que tudo, irmãos. Amém? Diga aí para o seu irmão aí, para ele acordar de repente. Diga assim: meu irmão, o nosso Deus é maior do que tudo. Antes de começar o culto, até estava cantando: não há Deus maior, não há Deus melhor. Irmãos, nós cantávamos muito esse louvor ali na virada da década de 90 para 2000. Até é antigo, hein, pastor? É, mais ou menos. Nós cantávamos muito esse louvor: não há Deus maior. Só que às vezes nós cantamos: não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Mas aí quando nós nos deparamos com a situação como o povo estava se deparando, nós tornamos o problema, a dificuldade maior do que o nosso Deus. Mas eu estou falando para pessoas aqui nessa noite que estão se prostrando diante de algumas coisas. Eu quero dizer para você: não te prostra. Te prostra diante de Deus. Fique em pé perante o Senhor. Fique em pé perante o Senhor. E o texto vai dizer: como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Olha que interessante, não escapou ninguém. Era toda a família, era toda a casa. Era todo mundo. Não ficou ninguém. Aqui o texto faz referência também, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todos eles estavam inclusos no problema, todos sofreriam as consequências. Mas aqui o texto vai dizer que todos estavam no pátio de pé perante o Senhor. Sabe o que isso me ensina? Aquilo que Josué vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que começar a profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. A tua casa adora o Senhor, a tua casa é do Senhor. Você precisa começar a profetizar isso em nome de Jesus. Pastor, mas não está assim. Mesmo que não esteja assim, comece a profetizar pela fé. Aqui o texto é bem claro, e o texto vai mostrar que todos, não sobrou ninguém. Todo mundo estava lá. Isso fala de unidade, isso fala de comunhão, mas isso fala de autoridade espiritual.
Você tem autoridade espiritual sobre a tua casa, meu irmão. Amém? Ou minha irmã. Você tem que começar a declarar, você tem que começar a profetizar. Irmão, os crentes de hoje precisam ser mais ousados. Sabe? Para de ficar chorando leite derramado, para de ficar dizendo, não dá, não tem como, não acontece, aí não acontece mesmo. Não adote aquela frase, nada é tão ruim que não possa piorar. Comece a dizer o contrário. Comece a dizer, vai melhorar em nome de Jesus. A situação vai mudar em nome de Jesus. Eu não estou falando aqui de positivismo. Eu não estou falando aqui de The Secret. O segredo. Aquele livro, que dizia assim, fale as coisas tantas vezes que ela vai acontecer. Não estou falando disso. Estou falando de fé em nome do Senhor Jesus. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova fiel daquilo que não se vê. Amém? Irmãos, tem muita coisa na minha vida que está acontecendo hoje, que eu profetizei 15 anos atrás, 20 anos atrás. Amém? Demorou, mas aconteceu. Sabe por quê? Porque eu tomei posição diante de Deus. Estar de pé perante o Senhor com toda a sua casa é posicionamento. Amém? Posicionamento, primeiro no mundo espiritual. Porque toda vitória no mundo natural, primeiro você conquista no espiritual. Amém? Primeiro profetizando, depois você orando, se consagrando, buscando a Deus, fazendo aquilo que Jesus disse, batendo na porta do juiz. Julga a minha causa. Jesus vai dizer que tinha um juiz lá que era iníquo, não temia a Deus, não estava nem aí para ninguém, e uma velhinha ia lá todo dia. Ei, a minha causa. Essa mulher. Até que um dia o juiz disse assim, tá bom, vou julgar a causa dela. E aí Jesus ensina que nós devemos ser como aquela mulher. Amém? E o melhor é que ele não é um juiz iníquo. Ele é o Senhor dos senhores. E Ele vai julgar a tua causa da melhor maneira. Mas Ele está falando para você perseverar, para você insistir, para você tomar posicionamento, irmão. Nosso problema é que nós muitas vezes somos acuados pelas adversidades, somos acuados pelas situações difíceis, e ao invés de nós avançarmos, nós recuamos. Ao invés de nós aumentarmos a nossa fé diminui. Não, irmãos, nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Nós temos que ser como Davi, que quando ele olha, ele vai lá levar pão e queijo para os seus irmãos, e ele vê o que está acontecendo. Você conhece a história de Davi, né? Lá em Samuel 17. A Bíblia diz que quando ele chega no campo de batalha, ele não era soldado, ele era um menino, 17 anos, aproximadamente. 16 para 17. Mas quando ele vê Golias tirando sarro do exército de Israel, aquilo ali mexe com ele. Ele vai dizer, mas quem é esse cara? Quem é esse que está falando esse monte de bobagem para o exército do Deus vivo? E a Bíblia diz que Davi vai lutar com o gigante.
E a primeira coisa que Davi fala para ele, diz: tu vem a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, irmão, posicionamento. Entenda isso. Diga para o seu irmão aí, posicionamento. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Posicionamento, irmão. Atitude diante de Deus, atitude perante o Senhor, faz com que o Espírito do Senhor venha. Amém? Faz com que o Espírito do Senhor venha sobre ti. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, que veio sobre a congregação. Primeiro. Veio sobre todos aqueles que estavam. Aleluia. Então, olha que interessante. Posicionamento leva a mover do Espírito. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu vejo pelos olhos da fé nessa noite o Espírito Santo vindo sobre a tua casa, o Espírito Santo vindo sobre a tua família, o Espírito Santo vindo sobre aquela situação que você acha que não tem mais jeito, sobre aquela situação que você já entregou os pontos. O Espírito do Senhor virá sobre você em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu já entreguei os pontos. Ezequiel capítulo 37 vai dizer que havia lá um vale de ossos secos, cadáveres que já haviam sido decompostos, só havia ossos. Mas a Bíblia diz que o Senhor disse para o profeta: clama ao Espírito. Profetiza ao Espírito, profetiza sobre esses ossos. Profetiza e diz: Espírito vem dos quatro ventos da terra. Eu quero que você feche os teus olhos por alguns segundos. Aleluia. Aleluia. E que você e que você coloque essa situação que você só enxerga osso, que você só enxerga cadáver, se você só enxerga uma situação que não tem mais como voltar. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Eu quero dizer que diante do teu posicionamento diante de Deus, o Espírito do Senhor começa a vir e começa a soprar sobre essa causa, começa a soprar sobre essa situação, e o Espírito do Senhor há de trazer à vida aquilo que está morto. Quem recebe aí, dá glória a Deus. Quem recebe aí, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito do Senhor, Ele virá sobre mim, Ele virá sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre este negócio. Aleluia. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio primeiro sobre a congregação, e aí depois sobre Jaaziel. Que interessante, irmãos, que a Bíblia vai falar de alguém. Depois você não vai encontrar mais alguma referência sobre esse moço. Mas a Bíblia diz que nesse episódio o Espírito do Senhor vem sobre ele. Jaaziel significa o Deus que vê, ou Deus vê. Aleluia. É interessante, irmãos, porque naquela época os nomes eram dados, era num sentido quase que profético sobre a vida daquele que estava nascendo. Então eu entendo que havia uma promessa sobre a vida desse jovem.
Havia uma promessa de Deus sobre a vida de Jaziel. Aquele que Deus vê, Deus estava vendo aquele jovem. Deus conhecia o coração daquele jovem. E Deus tinha um trabalho específico para aquele jovem. E interessante que aqui depois vai falar aqui da sua genealogia. Zacarias foi um sacerdote. Benaias foi um valente lutador. Benaias foi um que ele lutou com uma lança e feriu muitos. E a Bíblia vai dizer que ele era filho de Jeiel. Jeiel era um trabalhador. Matanias também. E no final vai dizer que ele era levita dos filhos de Asaf. O que isso tem a ver? Isso tem a ver, irmãos, que aquele que Deus usa é aquele que tem promessa de Deus. E eu quero dizer para você, querido, que há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Acho que alguns não entenderam, eu vou dizer de novo. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Jaziel tinha credencial. Jaziel tinha linhagem de homens de Deus. E o texto vai declarar que ele era um levita. O que era o levita? O levita, ao contrário do que alguns pensam, não era só o que tocava instrumento. Não era. Amém? Levita era aquele que cuidava de tudo que se referia à casa de Deus. Desde a limpeza, organização. Vou ter que trazer essa cultura, né? Novamente. Ué, não viu os levitas da Amém aí? Acho que não gostaram, irmão Paulo. Levita limpava a casa. O levita, ele limpava as sujeiras dos sacrifícios. Era tudo com os levitas. O que isso tem a ver, pastor? Isso tem a ver que aquele que se dedica ao que é de Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Olha para o seu irmão e diga assim, ó, Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você fizer para Deus, tudo que você fizer para a glória de Deus, Deus vai te dar muitas e muitas vezes. Amém? Jaziel, ele recebe o Espírito do Senhor. Ele recebe uma porção dobrada, uma porção diferente. Você está entendendo? A Bíblia vai dizer aqui que o Espírito do Senhor veio sobre toda a congregação. Todos. Que era algo inédito. Porque nós vimos que o Espírito Santo, ele se manifestava em reis, sacerdotes e profetas. Mas aqui diz que o Espírito veio no meio da congregação. A congregação sentiu o Espírito. Mas Jaziel, ele recebeu um espírito de profeta naquela hora. Amém? E a Bíblia diz que ele começa a profetizar. Ele abre a sua boca e começa a profetizar. Eu quero dizer para você, querido, que Deus quer usar a tua vida. Quantos aqui querem ser usados por Deus? Deus quer usar a tua vida. Quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, quando o Espírito do Senhor vem sobre a nossa vida, nós passamos a ser usados por Ele. Deus vai usar você para ser boca de Deus para outras pessoas. Amém? Deus vai usar você para ser boca de Deus para outras pessoas. Creia nisso em nome do Senhor Jesus nesta noite.
E a Bíblia diz no versículo 14, então, que Jaziel começa a profetizar. No versículo 15. E é interessante, a primeira palavra de Deus para Judá é: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. A primeira coisa, a primeira expressão é dar ouvidos. Por que Deus pede isso? Parece que já estava todo mundo preparado, já estava todo mundo esperando que Deus ia falar, mas a primeira expressão é dar ouvidos. Sabe o que o Espírito Santo falava no meu coração? Quando eu li essa palavra? Que ouvir, irmãos, ouvir não é só você escutar um som. Porque às vezes você ouve, mas não ouve. Sim ou não? As mulheres que reclamam isso. Ela. Eu sou campeão, né? Às vezes a joia me cobra alguma coisa. Pá, tu não fez aquilo que eu te pedi? Eu disse, o quê? Não, mas eu te falei. Tu até balançou a cabeça. Eu ouvi, mas não ouvi. O ouvido ouviu, mas a cabeça estava em outro lugar. Só que também, às vezes, é brincadeira, né? O cara está olhando um jogo de futebol, elas perguntam. Né? Ou está prestando atenção, não dá, duas coisas não. Né? O Tico e Teco não. Brincadeiras à parte, queridos, mas às vezes nós ouvimos, mas não ouvimos. Não estamos conectados. Deus está dizendo aqui, prestem atenção naquilo que eu vou falar. Valorizem o que eu estou falando. O que isso tem a ver comigo? Querido, domingo, por exemplo, domingo Deus falou forte aqui. Deus falou muito forte aqui domingo. Foi uma unção tremenda. Mas eu tenho certeza que tem pessoas que saíram daqui, irmãos, que entrou aqui e saiu aqui. Porque ele ouviu com o ouvido, mas não deixou entrar para o coração. E aqui o Senhor está dizendo, dai ouvidos. Ele está dizendo, não ouçam só com seus ouvidos, deixe a mensagem entrar e descer para o coração. A palavra que Deus está dizendo para você hoje, Ele está dizendo, eu quero gravar no teu coração para que você entenda. Não ouça só com os ouvidos, mas creia naquilo que eu estou dizendo para você. Irmãos, sabe qual é o nosso problema? Nós às vezes ouvimos uma palavra de Deus tremenda, nós ouvimos uma profecia de Deus tremenda para a nossa vida, e aí nós saímos daqui da igreja, e na primeira falácia do diabo, nós já deixamos de crer naquilo que Deus falou. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Às vezes Deus fala através da sua palavra, a gente recebe, a gente ouve, mas na primeira falácia, na primeira mentira, no primeiro engodo, no primeiro engano de Satanás, nós preferimos escutar o que Satanás está dizendo, do que aquilo que Deus está dizendo. Foi assim lá, desde o princípio. Deus falou para Adão e Eva, olha, tudo que tem aí vocês podem comer. Só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente morrereis. Irmãos, até da árvore da vida eterna, né, do fruto, eles podiam comer todo dia. E aí Satanás vem lá e diz, não, o que ele falou para vocês? Ele disse que não era para nós comer, porque certamente nós vamos morrer. Eva, está de brincadeira, né? Rapaz, ele não quer que vocês comem, porque se vocês comerem, vocês vão ser que nem ele.
E a Eva caiu direitinho, né, irmão? Ela deixou de acreditar no que Deus falou para acreditar no que o diabo falou. Nós temos mais facilidade para acreditar no que o diabo fala do que no que Deus fala. Sabe por quê? Porque às vezes o que o diabo fala está ali, é fácil de acontecer. E às vezes o que Deus fala precisa de fé para acontecer. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, dá ouvidos. Ei, dê ouvidos para aquilo que Deus está falando nessa noite. Dê ouvidos para aquilo que Deus tem falado através de homens de Deus, através da sua palavra sobre a tua vida. Creia. Creia e receba de Deus. Eu creio que se o povo não desse ouvidos, não acreditasse, o milagre não ia acontecer. O milagre foi tremendo, o milagre foi poderoso. Mas o Senhor disse, dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Até o rei precisou dessa palavra. E aí depois ele diz, assim o Senhor vos diz. A primeira palavra depois de estarmos atentos e dar ouvidos, é não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Achei que você ia dar um glória, um aleluia. Achei que você ia romper nessa hora. A primeira palavra para o Senhor, do Senhor para você, não temas e não te assuste, meu irmão. Amém? Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Às vezes tem coisas que nos assustam, às vezes tem coisas que nos metem medo, mas quando nós entendemos a palavra do Senhor sobre a nossa vida, nada nos assusta, nada nos tira do foco. E o Senhor está dizendo para aquela multidão, para aquele povo, não temais, não vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Ele está dizendo, o problema é grande, a multidão é grande, mas não temam, não se assustem. Por quê? O mais interessante, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia. Oh glória. Oh glória. O Senhor está dizendo, não te assusta, meu irmão, com a multidão, não te assusta com o exército, não te assusta com a dificuldade, porque eu vou pelejar por você. Irmão, já pensou isso? Deus está dizendo, eu vou descer no arraial. E eu vou pelejar por você. Sabe o que é isso, irmão? É Deus dizendo, eles não estão lutando contigo, eles vão lutar comigo. Uau! Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que luta as nossas lutas. É o Deus que peleja as nossas pelejas. Mas às vezes a gente está que nem barata tonta, correndo para um lado e para o outro, apavorado. Deus vai pelejar por você. E deixa eu dizer, Ele já está pelejando. Aleluia! Ele já está pelejando. Você não está vendo, mas Deus já está pelejando por você. Sabe aquele texto que diz assim, aos seus amados dá enquanto dorme? Sabe? Você está lá dormindo à noite, o sono do justo. Aleluia. E Deus está trabalhando. No outro dia, quando você acorda, o problema já não é mais tão grande, porque algumas coisas já começaram a acontecer. Irmãos, eu nunca me esqueço uma vez. Isso aconteceu uma vez, tá? São milagres que não acontecem assim. Mas era um problema financeiro. Problema financeiro.
Precisava de um valor. E simplesmente, na segunda-feira, ia estourar tudo. Conta. Pá. E naquele final de semana eu recebi uma palavra. Descansa. Tá de brincadeira, né, Senhor? Tá de brincadeira. Descansar como? Estava eu não me lembro se era uma convenção, ou se era um congresso, era alguma coisa que tinha em Gramado. E quando eu cheguei, segunda-feira, que eu tirei o extrato do banco, eu levei um susto, irmão. Eu quase tive um ataque cardíaco. Tinha um valor na conta, bem a mais do que precisava. E eu disse, da onde? Da onde surgiu isso? Liguei para o banco. Eu disse, olha o que é incredulidade, né? Olha, eu acho que erraram, fizeram um depósito errado. Aí a moça foi, não, senhor. Isso aí foi algo que a dona Roselane recebeu da prefeitura. Irmão, até hoje ela não sabe que dinheiro foi esse. Até hoje. Só sei que entrou. Mas o Senhor tinha dito para mim, descansa. Amém? Não aconteceu mais. Eu estou chulhando para ver se acontece de novo. Né? Mas o Deus que nós servimos é um Deus que peleja as nossas pelejas. Quando nós nos colocamos diante dele, irmão, claro, tem momento que há coisas que nós precisamos fazer. Tem atitudes que nós precisamos tomar. Mas aqui nesse caso, a atitude era estar diante do Senhor. E o Senhor disse para eles, não, vocês não vão ter que lutar. Vocês não vão ter que botar a mão na espada. Eu vou pelejar por vocês. E eu encerro aqui nessa noite, declarando isso sobre a tua vida. A peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. Pare de querer lutar com as suas próprias armas. Pare de querer lutar com as suas próprias forças. Deixa Deus lutar por você. Deixa Deus lutar por você. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar sobre você nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que o Espírito Santo falou ao teu coração nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo falou com pessoas aqui essa noite. Eu não sei o que você está enfrentando. Não sei qual é a tua peleja, qual é a tua luta. Mas há uma unção de vitória nessa noite. Quantos creem nisso? Levante a sua mão. E diga, Senhor, eu creio na vitória de Deus sobre a minha vida. Feche os teus olhos e comece a levantar as suas mãos. Semana que vem nós vamos continuar e nós vamos chegar ao ponto em que o que Deus manda esse povo fazer. A Bíblia vai dizer que eles tocam buzinas, que eles cantam louvores, que eles vão para a batalha para adorar. Aleluia! Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Mesmo que você esteja no meio da batalha, comece a adorar. Comece a adorar. Pastor, mas não dá. Não tem motivo. Está tudo difícil, está tudo dando errado, está tudo complicado.
o Senhor começa a dizer para você: adore. Adore. Adore em meio à luta. Adore em meio à luta. Adore em meio à dificuldade. Abacuque capítulo 3, versículo 16, 17 em diante, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda, ele vai dizer que todavia ele se alegraria. Levante as suas mãos e adore ao Senhor nessa noite. Aleluia. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Cante. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. Começa a te alegrar no Senhor nessa noite. Comece a profetizar. Comece a profetizar vitória. Comece a profetizar bênção. Oh Senhor. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Oh! E ainda. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Levante as suas mãos. Comece a adorar o Senhor agora. Feche os teus olhos. Ela vem pela Feche os teus olhos. Levante as tuas mãos e adore ao Senhor. Não peça nada a Ele agora. Não peça nada. Não peça nada. Apenas adore. Apenas agradeça. Apenas diga para Ele: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sei que Tu está pelejando. Obrigado porque eu sei que o Senhor está batalhando as minhas batalhas. Eu sei que o Senhor está intervindo. Eu sei que Tu és o Deus de Israel, Yahvé Jiré, o Deus da provisão. Eu sei que Tu és o poderoso. Oh, aleluia. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós damos a Ti a honra, nós damos a Ti a glória, nós damos a Ti o louvor. Oh, bendito é o Teu nome. Aleluia. Bendito és Tu, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua unção, pela Tua glória neste lugar. Senhor, e eu quero, em nome de Jesus, que essa palavra prospere no coração da Tua igreja. Senhor, que essas palavras proféticas que nós liberamos nesta noite, que elas se cumpram, Senhor. E eu quero ver os Teus filhos testemunharem. Eu quero ver os Teus filhos chegarem até mim e dizer: pastor, aquela palavra daquele culto na quarta-feira, ela começou a se cumprir. Ela começou a se cumprir. Eu comecei a ver o agir de Deus na minha vida. Eu comecei a ver o agir de Deus na minha vida. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Levante a sua mão e aplauda bem forte.